cruz se erigiu, dela um dia fugiu, como emblema de vergonha e dor. Mas contempla essa cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Desde a glória dos céus, o Cordeiro de Deus ao Calvário humilhante baixou. Essa cruz tem pra mim atrativo sem fim, porque nela Jesus me salvou. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Nessa cruz padeceu e por mim já morreu, meu Jesus, para dar-me perdão. E eu me alegro na cruz, dela vem graça e luz para minha santificação. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Eu aqui com Jesus, a vergonha da cruz, quero sempre levar e sofrer. Cristo vem me buscar e com Ele no lar uma parte da glória hei de ter. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Meus irmãos, vamos começar. Se alguém for entrando, vai se apresentando. Gostaria de iniciar esse culto, né? Essa noite com oração.
Oremos. Senhor Deus, Senhor Eterno Pai, te agradecemos, Senhor, por essa noite, por ter até aqui o Senhor ter nos ajudado, nos ter dado a oportunidade de estarmos falando contigo, Senhor, pelas orações, Senhor, de cada um recebe, Deus, perdoa os nossos pecados, Senhor, e que tudo que possa ser feito nessa noite possa ser para a honra e glória do teu nome, Senhor. Muito obrigado por esse privilégio, em nome de Santo Jesus Cristo, amém. Meus irmãos, hoje era o presbítero Jorge Padre Vivi e ele me pediu, porque ele está fazendo tratamento, né, fisioterapia, aí teve que ir hoje. Aí pediu para avisar os irmãos também. Eu queria pedir a Vanusa nesse momento, que possa ler o Salmo 118. Tá certo. Todo salmo, Todo Salmo Salmo. 118, né, Clibanês? É isso? Pronto. Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, É isso mesmo. porque a sua misericórdia dura para sempre. Diga, pois, Israel, sim, a sua misericórdia dura para sempre. Diga, pois, a casa de Arão, sim, a sua misericórdia dura para sempre. Digam, pois, os que temem ao Senhor, sim, a sua misericórdia dura para sempre. Em meio à tribulação, invoquei o Senhor, e o Senhor me ouviu e me deu folga. O Senhor está comigo, não temerei. Quem me poderá fazer o homem? O Senhor está comigo entre os que me ajudam. Por isso, verei cumprido o meu desejo nos que me odeiam. Melhor é buscar refúgio no Senhor do que confiar no homem. Melhor é buscar refúgio no Senhor do que confiar em príncipes. Todas as nações me cercaram, mas em nome do Senhor as destruí. Cercaram-me de todos os lados, mas em nome do Senhor as destruí. Como abelhas me cercaram, porém, como fogo em espinhos foram queimadas. Em nome do Senhor as destruí. Empurraram-me violentamente para me fazer cair, porém, o Senhor me amparou. O Senhor é a minha força e o meu cântico, porque ele me salvou. Nas tendas do justo, a voz de júbilo e de salvação. A destra do Senhor faz proezas. A destra do Senhor se eleva. A destra do Senhor faz proezas. Não morrerei, antes viverei e contarei as obras do Senhor. O Senhor me castigou severamente, mas não me entregou à morte. Abri-me as portas da justiça, entrarei por elas e renderei graças ao Senhor. Esta é a porta do Senhor, por ela entrarão os justos. Render-te-ei graças porque me acudistes e foste a minha salvação. A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra, angular. Isto procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Este é o dia que o Senhor fez. Regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Ó, salva-nos, Senhor, nós te pedimos. Ó, Senhor, concede-nos prosperidade. Bendito o que vem em nome do Senhor. A vós outros da casa do Senhor, nós vos abençoamos. O Senhor é Deus, ele é a nossa luz. Adornai a festa com ramos até as portas do altar. Tu és o meu Deus. Render-te-ei graças, tu és o meu Deus. Quero exaltar-te. Rendei graças ao Senhor, porque ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Que Deus nos abençoe com a leitura desse salmo tão maravilhoso. Amém. Amém, meus irmãos. Obrigado, irmã Vanusa. Então, muito lindo, né? Nós sabemos que é pela misericórdia de Deus que nós viemos a esse mundo.
que nós estamos vivos até agora. Rendemos, né, ao Senhor, agradecemos a Ele por todas as coisas que Ele nos tem feito. Eu queria pedir agora, nesse momento, que o pastor Davi pudesse estar orando, pedindo perdão pelos nossos pecados. Amém. Vamos orar. Santo Deus e maravilhoso Senhor, nós queremos, ó Pai, nesse instante, primeiramente agradecer porque mais uma vez o Senhor nos concede a bênção de termos acesso ao teu santo trono. Queremos pedir, ó Deus, encarecidamente, que o Senhor tenha compaixão de nós, que o Senhor tenha misericórdia das nossas vidas, que o Senhor se compadeça do nosso espírito, pois somos pecadores e fracos, somos falhos, limitados, somos infiéis ao Senhor, e nesse dia já pecamos de alguma forma aqui, Senhor Deus, todos nós, por sermos pecadores ainda, Pai. Mas louvado seja o teu nome, pois a tua palavra nos garante que se nós confessarmos os nossos pecados, o Senhor é fiel e justo para nos perdoar os pecados. Portanto, ó Deus, em nome de Jesus, arrependidos de todos os maus que cometemos no dia de hoje, de todas as nossas mazelas e iniquidades, queremos, ó Deus, que o Senhor nos alcance com a tua misericórdia e perdoe as nossas vidas, Senhor Deus. Ajuda-nos, ó Pai, a sentir a graça e a paz do teu perdão sobre nós. Sonda-nos, ó Deus, e vê se há em nós caminhos de maldades e limpa-nos, Senhor Deus, completamente. Pois assim, ó Deus, te rogamos em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém. Meus irmãos, particularmente eu amo demais participar do culto de orações. Sempre gostei. Não só na nossa igreja, mas conversando com os amigos também. Que faz anos que muitas pessoas, assim, são poucas pessoas, né? Estavam com amigos de oração. E mesmo mediante a isso, eu queria possamos agradecer ao Senhor. Eu queria pedir ao irmão Tairone, que é o privilégio, né? Que Deus nos concede, que a igreja dele esteja junto para cultuar ele, né, em oração. Você pode repetir, irmão Clibanês, que cortou aqui. Que o irmão possa orar, né, em gratidão ao Senhor pelo culto de oração, pela igreja estar reunida. Amém. Oremos. Querido Deus e Pai, nós te agradecemos. Te rendemos graças pela oportunidade que nós temos, Senhor, de nos reunir para louvar, engrandecer e bendizer ao teu santo nome. Meu Senhor, nada mais alegre é do que estar em tua presença, do que estar em comunhão com os irmãos. Senhor, nós te louvamos por esse momento. E também, Senhor, te pedimos pela tua igreja, não somente esta, Senhor, a segunda igreja, mas por cada uma das igrejas verdadeiras que estão espalhadas pelo mundo, Senhor. Que o Senhor possa conceder graça, misericórdia, ajuda, força e correção em cada um dos momentos necessários, meu Deus. Nós te pedimos graça, que nos ajude com este culto, Senhor, em cada vez que ele é ministrado. Te pedimos, Senhor, que quebrante o nosso coração em oração, que o Senhor nos leve até a sua presença humilhado, Senhor, para que todo homem arrogante possa se curvar perante a tua soberania, meu Deus. Nós te pedimos, Senhor, que tenha misericórdia de nós, pobres pecadores, que precisamos de tua graça, Senhor. E é por isso que viemos te cultuar. Nós vendemos render graças a ti, que és maior do que qualquer um de nós, meu Deus. Nós te oramos e já te agradecemos. Em nome de teu Filho amado Jesus, que vive e reina por todo o sempre. Amém. Amém. Queria pedir, nesse momento, que Kaline levasse
Um canto. Chamar ela aqui. Meus pais e irmãos, vamos louvar o hino. Vamos louvar o hino de número 128, Comunhão Preciosa. Preciosas são as horas na presença de Jesus. Comunhão deliciosa da minha alma com a luz. Os cuidados deste mundo não me podem abalar, pois é Ele o meu abrigo quando o tentador chegar. Quando o tentador chegar, ao sentir-me rodeado de cuidados reais, irritado e abatido ou em dúvidas fatais, a Jesus eu me dirijo. Nesses tempos de aflição, as palavras trazem paz, consolação. Trazem paz, consolação. Se confesso meus temores, toda minha imperfeição, Ele escuta com paciência essa triste confissão. Com ternura repreende meu pecado e todo o mal. É Jesus o meu amigo, o melhor e o mais leal. O melhor e o mais leal. Se quereis saber quão doce é a divina comunhão, podereis muito bem levá-la e tereis compensação. Procurai estar sozinhos em conversa com Jesus. Provareis a vossa vida, o poder que vem da cruz, o poder que vem da cruz. Amém. Deus abençoe a todos. Os irmãos, fazendo um pouquinho diferente hoje, né? Eu gostaria de pedir à irmã Zélia que orasse pelos pedidos de oração, certo? E gostaria de fazer um pedido também, que a irmã possa estar orando. Eu estou com um projeto novo, né? Estou migrando de profissão, por assim dizer, e que Deus possa me instruir, né, da sabedoria para esse novo projeto. E se algum irmão tiver algum pedido de Pode oração, repetir, porque o seu pedido eu não é uma ouvi oportunidade. direito. Meu pedido é que eu estou com um projeto novo, né? Estou migrando de profissão e que a irmã possa estar orando Certo. para que Deus possa me dar dando sabedoria. Amém, Jesus. Se Amém. alguém tiver algum pedido que possa ser feito para a irmã orar, Eu quero que a irmã ore e que os irmãos também fiquem orando nas suas orações em casa, nas suas orações particulares. Lembrando do nosso irmão Nenê, né? Que se acidentou e está em casa se recuperando, mas foi assim, um acidente bem sério, porque ele, se não me engano, quebrou em 2 partes da perna, né? Eu falei com ele esses dias, foi ontem, para ser mais preciso, e ele disse que está em casa e a situação dele é bem difícil, né? Então que possamos estar em oração também pela Orando. vida do nosso irmão Nenê. Certo. Nenê de Glaucia, pastor? Nenê de Glaucia? Correto. Ah, tá. Não sabia. Já podemos orar ou ainda tem mais algum pedido a ser apresentado? Meus irmãos, deixa eu fazer um pedido aqui também aos irmãos. Nós temos um irmão da igreja aqui, o nome dele é Jailton, e a mãe dele se chama Edi. Ela também está com câncer, está em processo de tratamento, algo muito difícil,
mas nós compreendemos que o nosso Deus é infinitamente bondoso e pode reverter a situação caso ele deseje. O nome da irmã é Edi. Ela Certo. tem um filho aqui, ela pertence à nossa igreja aqui em Barra de Santa Rosa. Oremos ao Senhor. Paizinho querido, Senhor da glória, aqui estamos reunidos em nome para este culto que as nossas almas a ti são devedoras. Te louvar, ó Deus, pela vida do teu filho Clibanês, na direção deste trabalho. Queremos te louvar pela palavra pela tua filha Anusa, que muito alegrou aos nossos corações. Queremos te louvar pelo canto que tua filha entoou para o louvor da tua glória. E agora, Pai, diante de ti estamos, queremos te rogar que o Senhor esteja abençoando o pastor Davi e o pastor Evanilson e os demais que formam a liderança da casa de oração, sendo com os presbíteros, sendo com os diáconos, sendo com as sociedades internas. E de forma específica, quero te pedir que o Senhor contemple o desejo do coração do teu filho Clibanês, Senhor, com essa seriedade que ele vai estar passando, que o Senhor lhe dê sabedoria, graça, discernimento, que ele seja um instrumento vivo nessa ascensão. Senhor, para o louvor da tua glória, operar nessa nova ascensão da melhor forma possível para que o teu nome seja exaltado, engrandecido e glorificado através da vida do teu filho. Te rogamos, ó Deus, que com teu filho Nenê, que o Senhor visite. O Senhor o conhece e o Senhor sabe o que lhe aconteceu. E lhe rogamos, ó Pai, que tenha misericórdia do teu filho. Restaure a saúde dele. Seja, Senhor, com todos os passos que precisam serem feitos para a sua total reabilitação. Lhe rogamos que faça resplandecer sobre ele a tua glória. Também queremos te rogar pela tua filha Edi, ó Deus. Só o seu o grau da doença em que ela se encontra. O Senhor é soberano e santo. A ciência define os graus e define a possibilidade, a impossibilidade de cura. Mas bem sabemos que para o Senhor nada é impossível. Por isso lhe rogamos que o Senhor de misericórdia visite a tua filha Edi, ó Deus. Em nome do Jesus, também queremos te rogar por Liel, ó Deus. O Senhor conhece a aflição do teu. Visita neste momento, visita o seu lar, visita a sua família e faz aquilo que o ser humano não pode fazer. Trabalha na vida de cada um e que haja total restauração, para que haja alegria e gozo no coração dos teus filhos. Você conhece a investida do inimigo, mas você é Senhor por excelência. Me peço também que seja com isso. Aquela criança, pai, que já vem interna há mais de 2 meses, nesse tratamento oncológico, que o Senhor tenha de misericórdia do missionário Rodrigo, ó Deus, dando sabedoria e graça ao filho, em como cuidar do filhinho. Também lhe peço pelo teu filho Barbosa, por Magnólia, por Simone. Te peço, ó Deus, que visite Joacil. Todos são teus filhos e todos se encontram em tratamento oncológico, ó Deus. Opera na vida de todos eles. Também lhe peço por Dona Maria Germana. Te peço por Mamedes, ó Deus. São vidas que temos evangelizado e te rogamos que eles sejam alcançados para a tua.
Assim como o Senhor alcançou o seu filho, alcança este casal. Tenha de misericórdia e restaure completamente a mãe e o filho desse Covid, ó Deus. Tenha de misericórdia e faz resplandecer a tua glória, meu Pai. Te rogamos, ó Deus, que abençoe a tua igreja, sendo com nós, pois carecemos de misericórdia a cada segundo da nossa existência. Que o Senhor seja com o nosso dia a dia, que onde coloquemos a planta do pé, o teu nome venha ser exaltado, engrandecido e glorificado. Abençoa todas as famílias aqui representadas, seja com o trabalho em Barra de Santa Rosa, seja com o trabalho em Catolé de Zé Ferreira, seja com o trabalho em Lagoas. Dê graça e sabedoria à liderança em cuidar de todos nós, pois precisamos crescer a cada dia na graça e no conhecimento da sua palavra. Nos ajuda e nos fortalece. Perdoa os nossos pecados, seja de pensamento, palavra, obra, omissão. Passe sobre nós o sangue do Cordeiro. Nos ajuda a glorificar-te em todo tempo e lugar. Assim, em nome de Jesus. Amém. Nesse momento eu queria pedir ao irmão Alexandre, que ele está com a palavra, vai trazer uma meditação para hoje à noite. Amém, irmãos. Eu gostaria de saudar os irmãos com a graça e a paz do Senhor. Ao tempo que gostaria de ler aqui algumas passagens das Escrituras, que se encontra na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo de número 2, e o versículo número 15 em diante. Quem quiser acompanhar a leitura, segunda carta de Paulo, escrita a Timóteo, capítulo 2, versículo de número 15 em diante. O texto nos diz assim: Procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro, que não tem de que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Evita igualmente os falatórios inúteis e profanos, pois os que se entregam a isso avançarão cada vez mais na impiedade. Além disso, a linguagem deles corrói como câncer. Entre estes estão Emineu e Fileto, que se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição já aconteceu, e estão pervertendo alguns em sua fé. Entretanto, o firme fundamento de Deus permanece firme, tendo este selo: o Senhor conhece os que lhe pertencem. E mais, afasta-se da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. Versículo 20. Ora, numa grande casa não há somente utensílios de ouro, de prata, há também de madeira e de barro, alguns para honra, outros, porém, para desonra. Assim, pois, se alguém se purificar destes erros, será utensílio para a honra, santificado e útil para seu Senhor, estando preparado para toda boa obra. 22. Fuja das paixões da mocidade. Siga a justiça, a fé, o amor e a paz, com os que, de coração puro, invocam ao Senhor. Evite as discussões insensatas, absurdas, pois você sabe que elas só provocam brigas. O servo do Senhor não convém andar metido em brigas, mas deve ser brando para com todos, apto para ensinar, paciente.
disciplinando com mansidão os que se opõem a ele, na expectativa de que Deus lhe conceda não só arrependimento, para conhecerem a verdade, mas também o retorno à sensatez, a fim de que se livrem dos laços do diabo que os prendeu para fazerem o que ele quer. Que Deus aplique essa palavra, meus irmãos, no nosso coração e que o Espírito Santo nos faça a real interpretação do texto. Oremos ao Senhor mais uma vez. Querido Senhor, no nome de Jesus Cristo, através do teu Espírito Santo, pedimos que o Senhor seja o nosso professor, o nosso guia neste momento. E que esta palavra, Senhor, através da nossa voz, possa tocar nos corações, em nome de Jesus. O apóstolo Paulo, irmãos, ele, como um pai, orienta este jovem, Timóteo, na caminhada cristã desde longo tempo. Óbvio que este jovem criado nos pés de pessoas piedosas, por parte da mãe e da avó, ele nos traz grandes ensinamentos para nós hoje. O texto, amados irmãos, que nós lemos aqui, é uma orientação ou várias orientações de Paulo para este jovem, possivelmente pastor, que aproximadamente estava com 30, 35, em média, por aí, de anos, e que já estava passando grandes turbulências no seio da igreja, na parte interna da igreja. Por algumas pessoas, alguns líderes, infelizmente, que se levantaram distorcendo os ensinos de Cristo, do nosso Senhor e Salvador. Paulo toma conhecimento de toda essa situação, irmãos, e de imediato escreve para ele de um lugar muito difícil. Paulo estava preso. Mas a motivação de Paulo, amados irmãos, estava no verdadeiro Deus. E Paulo sabia que a igreja que Timóteo estava pastoreando tinha, obviamente, esses ensinos, até porque ele traz essas recomendações já a partir do capítulo 20 de Atos dos Apóstolos, que a igreja de Deus tinha que ser bem cuidada, porque haveria de ter ali lobos ferozes na igreja, podendo até arrebatar determinadas pessoas do meio daquela comunidade. O texto aqui, amados irmãos, que Paulo ele nos traz, ele traz essa palavra com o sentido de que o Timóteo deveria ser um obreiro aprovado. E notadamente, amados irmãos, ele inicia o texto do capítulo 15 dizendo: procura. Se você notar, isso daqui faz referência a um verbo. É um verbo imperativo que dá a entender a ideia de esforço, de uma diligência, de uma motivação intensa. Ele tem que imprimir essa força para que ele possa tomar a posição de pastor de fato, para que aqueles que estavam solapando as casas de determinadas mulheres na igreja, com ensinos errados, pudesse ser diminuído ou até mesmo ser extinto. E aqui Paulo ele traz uma ordem para Timóteo. Timóteo, procura apresentar-te a Deus. A palavra apresentar aqui, irmãos, implica em uma ação direta de Paulo em relação a Timóteo. Inclui a ideia aqui, irmãos, de colocar-se à disposição do outro para ser usado. Esta é claramente uma palavra muito sensata que Paulo traz para o nosso irmão Timóteo. Procura apresentar-te. Em terceiro lugar, amados irmãos, ele diz que ele precisava procurar ser apresentado e, além disso, também precisava ser aprovado. Uma palavra aqui de indicação de que aquilo que foi aprovado, depois de ser, uma indicação de que foi aprovado depois de ser, irmãos, provado. Claro que
a situação de Timóteo era uma situação um pouco desconfortável, porque, conforme diz o texto, irmãos, na igreja, no período de Timóteo, tinha determinadas pessoas que estavam totalmente desvirtuando o ensino do Senhor. E Paulo, irmãos, ele dá uma injeção de ânimo para Timóteo, a continuar firme na sã doutrina. A continuar firme na sã doutrina. O que Paulo aqui está querendo mostrar, irmãos, para Timóteo, é que Timóteo não deveria desistir facilmente de combater os falsos ensinos que estavam acontecendo no seio da igreja. E ele deveria, irmãos, utilizar a palavra de Deus como a única verdade suficiente, inerrante, para combater esses falsos ensinos que estavam surgindo no meio da igreja. Ainda no versículo 20, nós encontramos o seguinte título: a palavra da verdade. Este título aqui, amados irmãos, aparece 5 vezes nas Escrituras. Nós podemos citar Salmo 119, 43, 2 Coríntios, capítulo 6, verso 7, Colossenses, capítulo 1, verso 5, e Tiago, capítulo 1, verso 18. A palavra da verdade, irmãos, ela traz aqui a ideia de oposição ao ensino mentiroso que estava acontecendo naquela ocasião. A palavra da verdade, irmãos, era absoluta e confiável. E Timóteo tinha que manejá-la como obreiro do Senhor. Essa palavra obreiro aqui, irmãos, ele implica, ainda no versículo 15, a posição ou a função que Timóteo exercia naquela comunidade. Obreiro aqui, irmãos amados, quer dizer aquele agente levantado por Deus, capacitado, vocacionado por Deus para exercer o fim correto em linha de frente da batalha, no quesito igreja. A obrigação do obreiro aqui, amados irmãos, principalmente de Timóteo, era que você pudesse manejar fielmente a palavra da verdade contra esses falsos ensinos. E aqui, Paulo ainda traz uma palavra para nós, irmãos, no versículo 16 a 18, e ele traz uma palavra aí, se você puder perceber no texto, logo ele diz evita. A palavra evitar aqui, irmãos, não entre no jogo dos falsos ensinadores. Não entrem no jogo dos falsos ensinadores, rebatendo de toda forma. Corrige-os com a palavra da verdade. Corrige o falso ensino que produz ruínas e transtornos, muitas vezes, no seio da igreja, provocando distorções espirituais naqueles mais fracos na fé. O desejo aqui de Paulo, irmãos, é fundamentar aquela igreja através daquele jovem o qual ele confiava, o jovem Timóteo. E o texto aqui, irmãos, ele é bem claro para nós. Ele diz que deveria evitar igualmente os falatórios inúteis e profanos, dos quais se entregam a isso, e, além disso, também evitar a impiedade daqueles homens. No versículo 17, irmãos, ele complementa dizendo que a linguagem deles corrói como câncer. E é assim, irmãos, nos dias de hoje. Você abre, por exemplo, a internet, irmãos, existem aqueles teólogos formados lá naqueles institutos de meia tigela, de forma que eles querem saber de tudo e ficam dando pitaco em todas as coisas. A orientação, irmãos, mais sensata é que a gente não possa cair nessas questões loucas. Não podemos cair, irmãos, nessas questões. Devemos evitar esses ensinos que muitas vezes provocam polêmicas e que geram, irmãos, mais discórdias do que comunhão entre os irmãos. É isso que o escritor aqui está nos mostrando. E ele cita, irmãos, os nomes aqui categoricamente dos camaradas. Ele cita aqui o nome: Emineu e Fileto. Noutra ocasião, ele cita um cara por nome de Alexandre, o latoeiro.
Nessa ocasião aqui, irmãos, esses camaradas na igreja, com certeza era bem mais velho do que Timóteo, e estavam, inclusive, trazendo dissensão sobre o ensino acerca da ressurreição. Conforme aí a gente vê no versículo de número 18. A problemática gerou, inclusive, no ensino sobre a ressurreição. Aí Paulo, irmãos, traz um conselho direto, tanto para Timóteo, como também uma aplicação para a gente. Hoje, aí no versículo 19. Entretanto, o firme fundamento de Deus permanece. Tendo este selo, o Senhor conhece os que lhe pertencem. E mais, afaste-se da injustiça, todo aquele que professa o nome do Senhor. Duas coisas aqui são importantes, irmãos. Duas coisas aqui são importantes nesse texto. Se você olhar direitinho, você vai ver aqui que Deus conhece os seus, dando uma ideia implícita da eleição divina para com as suas ovelhas. E não para com todo mundo. Somente para com os seus. A ideia aqui, irmãos, é da eleição divina. O Senhor conhece os que lhe pertencem. Antes da fundação do mundo, obviamente. E na segunda questão aqui, ou podemos dizer assim, na segunda característica, ele disse: afaste-se da injustiça, todo aquele que professa o nome do Senhor. Implícito aqui, irmãos, está a palavra purificação, santificação diária, né? Que está implícito aqui nesse texto. Então, aquele que Deus chamou, aquele que Deus vocacionou, aquele que Deus elegeu pela sua livre graça, também tem a condição suficiente de afastar-se das coisas do mundo, digo, dos pecados que o mundo oferece, e purifica a sua vida, santifica a sua vida através do sangue de Cristo, meditando nas Escrituras, vigiando nas suas palavras, orando. Então, isso gera nele um crescimento e também gera nele uma confiança pautada na palavra do Senhor. Aí, irmãos, o versículo de número 21 aqui, eu vou dar um pulo aqui, versículo número 21 diz assim: pois, se alguém purificar destes erros, será utensílio para a honra. Purificar desses erros será utensílio para a honra. Outros, porém, para a desonra. Óbvio, irmãos, isso é interessante. Nós temos, na grande casa, utensílios para a honra e os utensílios para a desonra. Aqueles que são para a honra, eles estão constantemente procurando fazer a vontade do Senhor. Os que são para a desonra, irmãos, é como aquela pessoa que não nasceu de novo e está na igreja como quem a vê navios. Parece mais, muitas vezes, um religioso, um fanático, até mesmo um fariseu, e às vezes até um libertino, um mundano. Isso tem. Estes são os vasos para a desonra. Mas os vasos para a honra, irmãos, eles testificam a sua eleição, procurando agradar ao Senhor. Testificam a sua eleição, procurando santificar a sua vida. Claro, vão errar. Vão cair em algum laço do inimigo, mas eles não cairão totalmente, porque Deus os segura e os ergue novamente. Aqui também está implícito, irmãos, a segurança de Deus para com os verdadeiros adoradores, que adoram o Senhor em espírito e em verdade. No versículo número 22, irmãos, ele dá aqui algumas orientações para nós. Não só para o jovem Timóteo, mas tem aplicação direta para nós. Fuja das paixões da mocidade. Fuja das paixões da mocidade. Forte indicativa, irmãos, que Timóteo tinha que assumir uma postura diferente das outras pessoas que não serviram a Deus. Forte indicativa que Timóteo deveria assumir uma postura de servo do Senhor, para poder combater aqueles falsos ensinos que estava permeando já de perto no seio da igreja. E ainda ele complementa dizendo: siga a justiça. Todo o padrão de ensino baseado na palavra de Deus, de forma coerente e interpretada de forma coerente, serve para o crescimento do cristão em justiça.
E aqui nós conseguimos ver isso, irmãos. Segue a justiça, a fé, pautada no Evangelho de Cristo, o amor e a paz, com os quais, de coração puro, invoca ao Senhor. É lindo, irmãos, como nós vemos as Escrituras falando conosco de forma bem natural, sem a gente poder forçar o texto. Nós notamos que o escritor, o desejo dele é orientar um jovem, mas a Bíblia não serve somente para aquela época, é para nós hoje, então ela fala hoje, e o conselho básico aqui para a gente é: foge das paixões da mocidade, siga a justiça, siga a fé e o amor e a paz, e com o coração puro, invoca o Senhor. E ele complementa isso daqui dizendo assim: evita as discussões insensatas, absurdas, pois você sabe que elas só provocam brigas, discórdias. Irmãos, quantas vezes nós vemos irmãos na fé, irmãos, brigando entre si por coisas tão triviais, muitas vezes acabam entrando em discórdia tão forte que acabam não se falando mais. E isso tem que ser evitado, irmãos. O conselho bíblico é que isso seja evitado no seio da igreja, porque a igreja do Senhor é o corpo místico de Cristo. Em primeiro lugar, ama-se a Deus de todo o coração. Em segundo lugar, ama-se ao próximo. Não estou dizendo que nós não devemos combater os hereges. Muito ao contrário. Nós devemos sim ser apologetas de tal forma a combater os hereges veemente, seguramente com a sã doutrina. O que eu estou querendo dizer é que a gente não pode entrar em conflitos com bobagens de tal forma a entrar em atrito com o irmão e acabar se separando um do outro. Nós somos chamados à comunhão com o Senhor. Aí ele complementa, irmãos, dizendo o seguinte: o servo do Senhor não convém andar metido em brigas, mas deve ser brando para com todos, apto para ensinar e paciente. Dentre todas as palavras aqui, eu destacaria, irmãos, a questão do ensinar. Para poder ensinar, você precisa saber primeiro. Não se ensina o que não sabe. É preciso saber primeiro. Então, ao jovem, aquele que é aspirante da palavra de Deus, e, claro, não só para aqueles que estão na linha de frente, mas para toda a igreja, ele tem que tentar procurar saber a palavra de Deus o máximo possível. E para isso há a escola bíblica dominical. Para isso há os cultos de doutrina da igreja. Muito me assombra, irmãos, a pessoa querer falar de temas polêmicos dentro da teologia, na internet, mas não participa dos cultos de doutrina da igreja, não participa da escola bíblica. Isso é totalmente contrário ao que as Escrituras podem nos ensinar. O que as Escrituras nos ensinam, irmãos, é que nós devemos procurar estar apto. E, obviamente, ele diz aqui que o servo do Senhor não convém andar metindo. Não convém estar entrando em questões loucas, aonde só traz mais, irmãos, estrago para o corpo de Cristo do que edificação cristã, do que edificação espiritual. Aí o versículo de número 25 diz: disciplinando com mansidão os que se opõem a ele, na expectativa de que Deus lhe conceda não só o arrependimento para conhecerem a verdade, mas também o retorno à sensatez, a fim de que se livrem dos laços do diabo que os prendeu, para fazerem o que ele quer. O ensino errado, irmãos, muitas vezes ele traz um estrago. Aliás, sempre, muitas vezes não, sempre traz um estrago enorme na mente daquele que ouviu, do incauto. E para que o ensino errado, irmãos, ele não entre na consciência, na mente do indivíduo, é preciso que antes disso ele tenha alguma coisa na sua mente, o ensino verdadeiro.
Por isso que eu citei, segundos antes, de que o servo de Deus, ele precisa estar participante dos cultos de doutrina e também, óbvio, da escola bíblica, para poder aprender mais da palavra de Deus. O conselho aqui, irmãos, de Paulo, nesse texto, a orientação de Paulo nesse texto, é que Timóteo permanecesse firme, lutando pela verdadeira fé que uma vez por todas foi dada aos santos. Além disso, que ele pudesse assumir a postura de um obreiro aprovado pelo Senhor. Isso, irmãos, nos traz aqui uma primeira ação prática para nós, de que nós devemos também, do mesmo modo como Paulo orientou a Timóteo, devemos procurar, sim, ser um obreiro aprovado. Um obreiro aprovado. E claro, se nós já sabemos da eleição de Deus em nossas vidas, se assim cremos, agora nós temos que tentar procurar de todas as formas viver de acordo com a eleição que Deus nos deu, se santificando diariamente. Essa semana, na igreja, na escola bíblica, eu tinha falado da seguinte maneira: se você não nasceu de novo, você não pode ver o reino de Deus. Pois o cristão nascer de novo, irmãos, agora tem o processo de crescimento espiritual. O crescimento espiritual. Ele não pode ser um cristão raquitito em sua fé. No mundo pós-moderno, o qual a gente está vivendo, irmãos, eles não só, os ímpios não só agora pedem a razão da nossa fé, como também exigem como essa fé ela é produzida em nós. E para isso, irmãos, nós temos a única arma em nossas mãos, que é a Sagrada Escritura. Com isso, eu não estou dizendo que nós temos que estudar as Escrituras sem a condição de estar orando, porque a oração é necessária, irmãos, para nós podermos falarmos com o Senhor. Não podemos ler as Escrituras sem falar com o Senhor. Aí entra a questão do culto de oração. Do culto de oração. Entra a questão, irmãos, de eu estar orando. Em primeiro lugar, porque a palavra do Senhor ela é a revelação magna de Deus. Em segundo lugar, eu tenho que compreender que eu sou totalmente limitado. E para isso eu preciso da orientação do grande mestre, do doutor Espírito Santo, do Senhor Jesus Cristo, do Deus Todo-Poderoso, para poder interpretar da melhor forma possível. Não aquilo que eu quero ouvir, mas conforme o texto está querendo dizer para mim. Com isso, eu vou então praticar a palavra de Deus. Aí entra a ação completa. Eu já nasci de novo, já estou procurando crescer na minha fé espiritual, participando dos cultos da igreja, engajado nas atividades da igreja, atividades essas espirituais, e também estou orando constantemente, não só no culto de oração. Essas orações, irmãos, têm que ser feitas também na base do individualismo. Eu preciso ter um tempo para meditar nas Escrituras sozinho, preciso ter um tempo de oração sozinho com o Senhor. Preciso fazer a minha devocional com o Senhor. A grande dificuldade, irmãos, hoje, é que parece que a vida está tão rápida que as pessoas estão mais dando ênfase aos seus próprios interesses e se esquecendo das partes espirituais que são o real para a nossa vida. Às vezes eu fico assim olhando algumas publicações que muitas pessoas fazem, as pessoas da igreja. Elas fazem publicação de tudo, mas muitas vezes não fazem publicação de nenhum texto bíblico. De nenhum texto bíblico. Ela tem a oportunidade de usar todas essas ferramentas que Deus deu para ela. Usar o Facebook, usar o Instagram, usar o WhatsApp, e usar todas as redes possíveis, irmãos, para poder evangelizar, mostrando texto bíblico, mostrando a explicação de um texto bíblico para essas pessoas. Eu quero encerrar dizendo isso, irmãos. Devemos procurar apresentar-nos a Deus aprovados. Na condição de Timóteo, era que ele não deveria ser frouxo em relação à doutrina, para que os falsos ensinos não tomassem conta da igreja. Então, ele devia procurar estar aprovado como obreiro, manejando bem a palavra da verdade. E evitando as questões loucas,
Para nós, irmãos, essa palavra soa como se fosse para agora. Devemos, do mesmo modo, procurar estar sendo aprovado e evitando as questões loucas, que muitas vezes acontece. Uma vez eu fui questionado aqui na cidade por uma pessoa daquela igreja que usa o véu, a igreja Congregação Cristã do Brasil. Então, aí eu disse, rapaz, vá conversar com as testemunhas de Jeová, porque eles gostam de discutir. Eu não vou discutir essas questões com você. Não vou. Não vou perder meu tempo. Primeiro que eu estou muito ocupado para perder meu tempo discutindo essas questões, e a recomendação bíblica é que a gente tem que evitar essas questões loucas de genealogia, de histórias de carochinha. E é isso mesmo, irmãos. E é isso mesmo. Para que a nossa fé permaneça de pé, nós devemos procurar evitar esse tipo de gente, que só procura, irmãos, tirar abobrinhas das suas cabeças, desvirtuando, às vezes, até o próprio texto da palavra de Deus. Não tem edificação de absolutamente nada. E aqui, irmãos, eu quero encerrar dizendo que a escolha, ela é de Deus. O crescimento, ele é de Deus. Mas nós temos as nossas responsabilidades como cristão, dentro desse processo de vida cristã diária com o Senhor. Essa responsabilidade, irmãos, não nos exime de sentar e tirar um tempo para Deus, em oração e estudo da sua palavra. Que Deus aplique essa palavra em nosso coração, irmãos, e nos faça cada dia compreender. Vou passar para a Clibanês. Amém, meus irmãos. Agradecemos ao irmão Alexandre. O irmão Alexandre falando em evitar discussões, possamos fazer como o apóstolo Paulo, né? Que falou às pessoas de Deus desconhecido, Jesus Cristo, o Filho de Deus, o próprio Deus. E possamos pregar, possamos falar, né, às pessoas desse mestre tão maravilhoso. O pastor Davi levantou a mão. Gostaria de falar alguma coisa? Meu irmão, eu acho que foi sem querer aqui. Eu não sei nem para que essa mãozinha aqui. Pronto, agora a gente... Até porque o pregador nem apelo fez, né? Para levantar a mão. Então não. Eu acho que bati sem querer aqui. Tá certo. Amém. Que o nome de Jesus Cristo seja glorificado, né? Possamos falar às pessoas desse mestre maravilhoso. Eu gostaria, nesse momento, passar ao pastor Saul, se ele tem algum aviso, e fazer a oração. Depois da oração, que todos possam abrir seus microfones e orar ao Pai Nosso. Libanês, apenas avisar que nós temos o nosso culto de doutrina, que o assunto que vamos estar estudando é Cristo o Profeta, baseado em Atos, capítulo 3, versos de 19 a 24, e as perguntas do breve catecismo são as perguntas de número 23 e 24. Os irmãos que desejarem estudar previamente, examinar aqueles textos, fiquem à vontade. Beleza? E a Mariana, não perguntou não? Perguntei não, estou resistindo aqui. Então, que o pastor possa estar orando, também lembrando da questão da construção da igreja, né, do qual a igreja da gente está, juntamente com o pastor e a liderança, está à frente desse trabalho. Possamos orar durante a semana, lembrar, né? O pastor pode orar? Nosso Deus e Pai, nós te louvamos, Senhor, porque Tu és digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor.
que agradecemos por estes momentos que estivemos em tua presença. E mais uma vez, queria colocar em tuas mãos todos os pedidos de oração pelos teus servos que aqui foram colocados nesta noite. Abençoa a tua igreja, cada um dos teus servos que aqui esteve, cada família que representam e todos aqueles que por alguma razão não puderem estar conosco. Que tu esteja abençoando-os ricamente. Nós rogamos e pedimos tudo isto em nome e por amor do teu amado Filho Jesus, em nome de quem te oramos. Amém. Amém, meus irmãos. Para finalizar, que possamos abrir nosso microfone e orar o Pai Nosso. Eu gostaria de pedir à irmã Aline, acho que faltou ela, para que começasse. Amém, irmãos. Graça e a paz. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado Santificado seja o teu nome, venha o teu reino, tua Seja vontade, feito feita nos céus. o nosso de cada dia, Da noite, perdoa as nossas dívidas, assim como nós assim como perdoamos nós perdoamos aos nossos devedores. deixe cair em Não nos tentação, deixes cair em mas tentação, livra-nos do mal. mas livra-nos do mal. O Porque reino, teu é o reino, o o poder poder e a glória e para a glória todos para sempre. sempre. Amém. 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 Amém, meus irmãos. Até quinta-feira, se assim Deus nos Até. permitir. Deus abençoe. Deus abençoe a todos. Amém. Graça e a paz. Deus abençoe. Paz. De cruz se erigiu, dela o dia fugiu, como emblema de vergonha e dor. Mas contemplo essa cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Levo eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Desde a glória dos céus, o Cordeiro de Deus, ao Calvário humilhante baixou. Essa cruz tem pra mim atrativo sem fim, porque nela Jesus me salvou. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Nessa cruz padeceu e por mim já morreu, meu Jesus, para dar-me perdão.